Marcos, capítulo 10, leremos a partir do verso 17. Vocês encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aqui, amados irmãos, uma breve oração. Pai santo, precioso, eterno, Deus de amor, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pelo teu favor, em que consiste que nós podemos estar aqui em santa comunhão, Deus, diante da tua santa palavra, te prestando culto, sendo instruídos pelo Senhor e louvando o teu santo nome pelos teus grandes feitos. Muito obrigado, Deus, porque isso é graça do Senhor. Estamos agora diante da tua santa palavra, Deus, e eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Eu rogo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja ministrado somente pelo teu Santo Espírito, com a sua autorização, que eu nada fale de mim mesmo, Senhor, mas que nesse momento eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o Senhor que se fez servo para alcançar os seus servos, a quem veio chamar posteriormente de amigos. Esta passagem que nós lemos, ela é rica, riquíssima, mas nós estaremos abordando apenas alguns tópicos. E nós precisamos cruzar algumas informações, porque essa passagem também está em Mateus capítulo 19, de 16 a 30, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 18 a 30. Lucas se refere a este homem do texto como um homem importante. Mateus se refere a ele
como um jovem rico. E Marcos se refere a ele como um homem que tinha muitas posses. Então, era de fato um homem, alguém muito importante, jovem e muito rico. E este homem que possuía muitas posses, vai e procura Cristo, ou ele talvez tenha encontrado Cristo no seu caminho, mas certamente ele tinha ouvido falar de Cristo, porque ou tendo ido procurá-lo, ou fortuitamente o encontrado no seu caminho, ele não quis perder a oportunidade de abordar Cristo. Então nós vamos ver aqui neste texto uma pequena estrutura, tá? Primeiro, o diálogo entre este homem, esse jovem rico e Cristo. Vamos observar também uma insistência de Cristo em chamar a atenção dos seus discípulos para dar um ensino para eles. Dá uma sensação aqui, vamos abordar isso de forma rápida, que Cristo, ele não quer perder a oportunidade de dar um ensino para os seus discípulos. Parece que aquilo, ele chama a atenção dos discípulos, parece que vai passar meio que desapercebido, e ele chama a atenção dos discípulos de novo, para dar o ensino que ele queria dar. Vamos ver também o olhar humano dos discípulos, como um homem olharia uma situação daquela, né? O grande ensino que Cristo queria dar para os seus discípulos e de fato deu, onde ele colocou a sua ênfase, a recompensa à fidelidade. A recompensa à fidelidade. E a incógnita, que é quem entrará no céu, quem entrará primeiro, quem estará nos primeiros lugares, quem não estará, né? Quando Cristo se refere ao fato de há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos, tá? Cristo aborda aqui também. Então vamos lá. Nesse diálogo esse diálogo entre Cristo e o jovem rico, nós vemos algo interessante aqui. Verso 17: Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vejo aqui duas atitudes boas, na verdade três. Primeiro, o respeito desse homem para com Cristo, e ele reconhecendo Cristo um sábio, chamando-o de mestre, alguém que tinha algo a ensinar-lhe, um reconhecimento, um homem que ele não estava sendo orgulhoso aqui, mas ele queria aprender. Bom mestre. Depois ele se ajoelha diante de Cristo, né? E faz uma pergunta pertinente para alguém que esteja preocupado realmente com o seu futuro eterno, alguém que reconhece realidades espirituais, que a vida irá continuar, alguém que demonstra aqui, alguém que se preocupa com esse fato, porque ele quer essa informação. Ele aborda Cristo, o adora e pede essa informação para Cristo, como se ele falou: olha, algo mais ou menos assim, né? Estou diante de Cristo, não sei se estarei diante dele novamente, não quero perder a oportunidade de fazer a principal pergunta. É como se você tivesse a oportunidade de fazer apenas uma pergunta para alguém que tem todas as respostas. Que pergunta você faria? Só pode fazer uma, mais ou menos assim. E ele vai, então ele pergunta a respeito da sua vida eterna. Que farei para alcançar a vida eterna? Esse contexto é totalmente judaico, né? Porque os judeus, a religião deles era totalmente cerimonialistas e uma fé mais ou menos fundamentada em obras, né? Fazer obras para tentar alcançar a salvação, para resgate, para perdão de pecados, enfim, e todas aquelas situações que conhecemos do Antigo Testamento, né? Mas o interessante aqui é que ele se ajoelha e chama Cristo de mestre, e Cristo não o censura por isso. Veja que ele se ajoelha diante de Cristo, né? Ajoelhando-se. Um judeu, ele não se curvaria diante de outro homem dessa maneira. Um homem que reconhece Cristo como Deus. E ele então, Cristo, ele não se incomoda com isso. Cristo, ele aceita aquele homem
se ajoelhar diante dele, certo? Porque Cristo de fato era Deus, e isso de fato é correto. Também aquele homem chama Cristo de mestre, e Cristo aceita aquilo, porque de fato Cristo é mestre. Mas o interessante aqui é que quando aquele homem chama Cristo de bom, Cristo o interrompe e fala: por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que está nos céus. E nós podemos refletir nisso porque Cristo ele nunca pecou. Ele era o Filho de Deus que se fez um de nós. Mas ele não se considerava bom por estar envolvido com as coisas desse sistema corrupto de mundo. Ele nunca pecou. Não pecou, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por ações. Ele veio cumprir a missão dele. No entanto, ele se fez um de nós. Ele estava neste corpo que estava sujeito ao pecado. É interessante que Tiago lhe diz: ao ser tentado, ninguém diga, fui tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. E Cristo foi tentado no deserto. Por que Cristo foi tentado no deserto? Porque Cristo estava no corpo humano, 100% homem. É a união hipostática das duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem. Então Cristo estava cumprindo sua missão terrena, como um homem, de fato. E Satanás não pensou duas vezes e foi tentado. Olha que oportunidade, né? Satanás deve ter pensado, né? Vou tentar aqui, né? Deus que se fez homem, porque Deus eu não posso tentar, Deus não pode ser tentado. Então, neste estado de humanidade de Cristo, mesmo sem pecar, Cristo, ele nos ensina uma humildade impressionante. Só há um que é bom, Deus que está no céu. Mesmo sendo ele filho de Deus, mesmo tendo ele consciência que ele era filho de Deus, mesmo tendo consciência que ele nunca pecou e que não pecaria, ainda assim, neste corpo humano, vivendo com pecadores, num mundo corrupto, pisando neste abismo, ele diz: não há ninguém bom a não ser Deus. Olha que conflitante isso, com aquelas pessoas que se julgam boas pessoas. Não sei se você já viu alguém dizer assim: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito bom, eu tenho um coração muito bom, eu tenho um coração, nossa, eu faço de tudo, eu ajudo a igreja, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Já viram outras pessoas falando isso? Imagina o próprio Cristo, que nunca pecou, dizer: por que me chamas bom? Cristo ficou indignado com isso e ensinou aquele jovem e aqueles discípulos que só há de fato um bom, um ser benigno, que é o próprio Deus que está nos céus. E por isso, Deus, irmãos, guarde isso no seu coração, Deus é a fonte de todo bem. Nós não temos justiça própria, todo bem procede de Deus. E se nós precisamos do bem da nossa vida, e se nós precisamos ser pessoas boas, nós devemos buscar na fonte de todo bem, que é somente Deus. Somente Deus. Não é o pastor da igreja, não são os oficiais, não há ninguém. Somente Deus é bom e a fonte de todo bem. Depois disso, nós olhamos aqui e vemos que Cristo, então, ele chama, nesse diálogo com o jovem rico, ele chama a atenção do jovem rico para cumprir os mandamentos, né? Veja só, o jovem rico pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre essa questão: ninguém é bom senão Deus. E aí então Jesus começa a responder a indagação daquele homem, e ele diz: sabes os mandamentos. Está escrito, está revelado nas Escrituras, as Escrituras que estão à sua disposição, está escrito aí. Nós não precisamos ver Jesus Cristo personificado em nome para perguntar para ele o que nós devemos fazer. Já está revelado, bem isso. Tipo assim: olha, jovem rico, você não precisava ter essa oportunidade de me ver aqui para perguntar isso, já está escrito, não está? Já não está revelado? Algo assim. E Jesus então repete para ele: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra ao teu pai e tua mãe. Obviamente, Cristo sabia o que passava no coração daquele homem,
Num primeiro momento, aquele homem falou assim: olha, então eu já compro tudo isso daí. Por que ele falou isso? Será que ele acreditava que ele cumpria satisfatoriamente esses mandamentos? Ou será que ele começou a ficar sem argumentos aqui diante de Cristo? E ele falou: não, mas eu já observo, né? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aqui o verso 21 é bastante interessante, que diz: Jesus fitando, né, essa expressão, fitar é olhar, né? Então Jesus ele sustentou um olhar naquele homem. Jesus fitando o amor. Então olha só que interessante, irmãos. No começo deste culto nós falamos sobre a lei, olhar a lei com amor. Jesus ele menciona a lei para aquele homem, amando aquele homem, sabendo que aquele homem não pode cumprir a lei, mas amando aquele homem. E Jesus está ali para dar a assistência que ele precisava, ou seja, a palavra, a pregação, o amor não consiste em falar o que as pessoas querem ouvir. O amor pelas pessoas consiste em falar com amor o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam em amor, não sendo nós os juízes e discernindo o que a pessoa precisa e o que a pessoa não precisa, mas simplesmente falando as Escrituras, mesmo sem sabermos, porque no fundo nós não sabemos o que as pessoas precisam ou não ouvir. Jesus sabia o que o jovem rico precisava ouvir, nós não sabemos. Eu não sei o que você precisa ouvir, eu não sei. Eu posso ter uma opinião, você não sabe o que eu preciso ouvir, você pode ter uma opinião sobre mim, mas uma coisa é fato: eu preciso ouvir as Escrituras e você precisa ouvir as Escrituras. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Então, se você falar do Evangelho para mim em amor, se você tiver amor de falar do Evangelho para mim, você pode corrigir uma situação na minha vida, ou pode me consolar, ou pode me exortar, ou pode me acalmar o coração. Da mesma forma eu com relação a você, mas nunca um querer ser juiz do outro, sempre em amor. Veja que Jesus fitando este homem em amor, Jesus estava amando aquela pessoa. Mas uma coisa te falta. Depois que ele fala: já observo isso desde a minha infância. Jesus olha ele sustentando o olhar em amor, mas uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Bom, Jesus não diz isto no sentido que isso seja um mandamento, uma doutrina. As doutrinas, elas nunca são feitas em versículo isolado. As doutrinas todas têm um contexto, um fundamento, textos cruzados, Antigo e Novo Testamento se cruzando para ser uma doutrina da fé cristã. Nunca é versículo isolado. O que Jesus está dizendo aqui é que o que estava prendendo aquele homem numa espécie de separação, ou seja, Jesus está tentando derrubar uma parede, já que aquele homem demonstra a intenção sincera de coração, de querer: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala os mandamentos, já observa uma coisa que falta, e Jesus então, ele vai tocar exatamente naquilo que estava impedindo aquele homem de segui-lo. Vai, vende tudo que você tem. Quando Jesus fala vai e vende tudo que você tem, é a mesma coisa quando Jesus fala: se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora e joga fora. É melhor você entrar sem a mão no reino dos céus do que com as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar sem um dos olhos, ou sem os olhos, nos céus, do que com os dois olhos seres lançados no fogo eterno, no fogo que não apaga, onde o verme não morre. Se o teu pé te faz pecar, é isso. É isso que Jesus está falando. O que fazia aquele homem separar-se de Deus era o amor descontrolado, ou seja, exagerado, que ele tinha suas riquezas, suas costas. Ou seja, o coração daquele homem, fica evidente aqui, estava nos seus bens, porque Jesus fala: uma coisa te falta, vende essa coisa que está separando você de mim, se livra disso. Se isso aí que você tem está servindo, essas riquezas, essas posses, em si só não tem problema nenhum. A pessoa pode ter várias posses, não tem problema nenhum. Muitos servos de Deus são riquíssimos. Não é o problema, não é
ter ou não ter questões materiais. O problema é onde está o coração. Se o coração estiver nessas coisas, e essas coisas estiverem separando o homem de Deus, então isso é uma grande maldição. Então Jesus fala, tira isso aí, remove isso, que está separando a gente. Então vem e me segue. E aqui diz que o jovem se retirou, verso 22, ele porém contrariado. Ele ficou contrariado no primeiro momento, ele ficou contrariado com aquilo, ele ficou contrariado com aquela palavra, e se retirou triste. E aqui a confirmação do porquê, porque era dono de muitas propriedades. Então note que ele se retirou triste. Irmãos, eu cansei de ver sermões de pessoas dizendo que esse jovem se perdeu. Mas a Escritura não diz que ele se perdeu, irmãos. Em nenhum momento diz que ele se perdeu. Também não diz que ele se salvou. Nós não sabemos, simplesmente não sabemos. O que as Escrituras não afirmam, nós simplesmente não sabemos. Podemos ter uma opinião, mas não falar com a autoridade da Escritura. A Escritura não diz nem se ele se perdeu, nem se ele não se perdeu. Só diz aqui que ele ficou contrariado e se retirou triste. Nós não sabemos o que aconteceu com ele depois. Nós não sabemos se aquela palavra frutificou nele a ponto de salvá-lo ou de condená-lo. Isso nós não sabemos. Mas sabemos que ele se retirou triste. Tá? Então nós vemos aqui, depois disso, que Cristo chama a atenção dos seus discípulos para dar um ensino. Então Jesus fala, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, assim que esse jovem foi embora, contrariado, Jesus olha para os seus discípulos e diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas aqui não é uma afirmação, simplesmente não é. No grego original não é, e nessa minha tradução também não é. Isso aqui é uma exclamação. Jesus está exclamando, e eu vejo pessoas dizendo que Jesus afirmou isso. Não, Jesus não está afirmando isso. Jesus está fazendo uma exclamação. Ele exclamou, quão difícil é entrar nos céus ricos. Ele não falou, olha, vai ser difícil entrar nos céus ricos. Ele não falou isso. A dificuldade que o rico tem para entrar no céu é a mesma que a tua e a minha. Ele precisa do mesmo Salvador. Então, aqui, Jesus ele exclama, ele faz uma exclamação, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas veja, Jesus insistiu, veja o versículo 4, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Jesus chama a atenção deles de novo. Então, os discípulos viram esse diálogo, certo? Aí Jesus chama a atenção dos discípulos, porque Jesus quer ensinar alguma coisa para eles. Jesus chama a atenção deles. Eles estranharam, mas não deram muita atenção. Então Jesus pega e insiste. Opa, presta atenção, foco aqui. É isso que Jesus está fazendo. Presta atenção no que eu quero te ensinar. Jesus está fazendo isso, tá? Então olha só, verso 23 e 24, vamos ler os dois. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu. Eles só estranharam, não perguntaram nada. Mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais uma vez, exclamação. Então veja que aí ele dá um foco aqui, e ele chama a atenção, e ele faz questão que os seus discípulos entendam. E aí o que Jesus faz? Para que seus discípulos consigam entender o que Jesus está querendo dizer aí, ele dá uma dimensão, ele fala de uma hipérbole, ele usa um exagero, ele fala algo exagerado, para que aqueles homens, os seus discípulos que estavam ali, pudessem entender esta impossibilidade, ou seja, de fato impossível. Agora sim, de fato impossível, mas não só para os ricos. Mas aqui ele está dizendo, aqui ele está se referindo aos ricos para dar a ênfase e puxar o assunto que ele está falando. E aqui ele fala, olha só, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele afirmou isso. Mas olha só, ele não está falando só os ricos, porque nós vamos ver o contexto. Vocês entenderam bem a questão gramatical? Ele exclama,
chama a atenção dos seus discípulos, e aí, quando os discípulos não dão muita atenção, ele insiste, aí ele pega, e então para prender a atenção dos discípulos, ele usa uma hipérbole, um exagero. E ele faz uma comparação de algo que ninguém vai poder contestar e dizer que não, é possível isso. Ele fala, é como um camelo passar no fundo de uma agulha. O camelo é um animal enorme. Dizem, eu não tenho convicção disso, não tenho certeza, mas dizem que é o maior animal que eles tinham lá. Não sei disso, mas de fato é um animal enorme. Passar no fundo do buraco de uma agulha, evidentemente é impossível. Você não pode pegar um camelo e fazer ele passar no fundo de uma agulha. Isso realmente é impossível. Eu já vi também pessoas dizendo que não era um camelo e uma agulha, mas era a porta, uma das portas chamava agulha e não podia passar animais grandes. Outros diziam, não é que no hebraico a linha de pesca tem uma palavra igual a camelo, no primeiro aqui no hebraico, aqui é grego. Aqui está escrito em grego, não cabe. Segundo, que Jesus quis dizer exatamente o que está escrito aqui. Não tem que ficar rolando. É o que está escrito. E se nós tirarmos a atenção do que ele quis dar aqui, nós vamos tirar a atenção do foco que ele quis dar para os discípulos. Ele quis dizer exatamente isso. Entrar ao rico no reino dos céus é como um camelo passar no fundo de uma agulha. Ou seja, não dá. Não dá. E ele falou isto e ficou esperando a reação dos discípulos. Os discípulos que no primeiro momento estranharam aquilo, mas não falaram nada. Quando Jesus chama a atenção deles de novo e fala essa hipérbole, é como se Jesus tivesse colocado o dedo deles no 220 da tomada. E aí eles ficam sobremodo. As escrituras dizem que aí eles ficaram sobremodos maravilhados. Está percebendo aqui o Deus que conhece o ser humano? Ele quis dar um ensino, ele chamou a atenção. No primeiro momento eles não perceberam bem. Ele insistiu e colocou um exagero ali, uma hipérbole, para eles ficarem atentos. O que ele está falando? E aqui diz, ficaram sobremodos maravilhados. Não, peraí. Se é impossível para o rico entrar no reino de Deus, como é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha, a conclusão lógica é que não é só os ricos, não. Não. Ninguém pode entrar. Esse é o olhar humano dos discípulos. Mas é um olhar correto. E por que os discípulos chegaram a essa conclusão? Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. Verso 26, depois que Jesus fala do camelo e do buraco da agulha. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque se um rico não pode ser salvo, se é impossível para o rico, como um camelo passar no fundo de uma agulha, se o rico não pode ser salvo porque o coração dele está nas riquezas, o pobre também não pode ser salvo, porque o coração dele está na esposa, na namorada, nos filhos, numa casinha que ele tem, num animal que ele comprou, em alguma coisa que ele goste, como todo ser humano. E aí então eles manifestam isso, falando, mas então quem que pode ser salvo? Percebe que eles não falam, nossa, os ricos então, hein? Ainda bem que eu não sou rico, hein? Não, eles não falam coisas nesse nível. Eles falam, mas se os ricos não podem por causa disso, ninguém pode. Quem vai poder? Ou será que algum de nós não tem um coração em alguma coisa? É isso. E aí então Jesus deixa eles ali conversando entre eles, né? E aí Jesus fitando neles o olhar. Aqui é uma similaridade, né? Aquele jovem rico aparece pela primeira vez na presença de Jesus, né? E Jesus fitando em amor. Aqui Jesus fitando os discípulos. Jesus já amava aqueles discípulos, né? E aquele jovem rico, né? Jesus, primeiro contato ali com Jesus humano, né? Jesus amando alguém, que quem sabe, né? Jesus sabia, mas nós não sabemos. Quem sabe era alguém que Jesus estaria ali levando para o céu também, né? Falou assim, olha só, nós vamos passar uma eternidade juntos, mas agora você está aí no pré-primário. Agora você está no pré-primário, mas amando aquele jovem rico, né? Então, não sabemos, né? É só uma suposição, tá? E aqui, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, porque os discípulos falaram, então se o rico não pode, quem pode? Aí Jesus fitando
neles o olhar diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que quer dizer isso? Jonas 2,9. A salvação pertence a Deus. Sabe o que eu vou dizer para os irmãos? É impossível o homem salvar-se. É impossível o homem caído salvar-se. Não há ninguém que faça o bem. Todos condenados, todos foram destituídos da glória de Deus. E quem acha ruim da misericórdia de Deus. Porque do universo dos condenados, Deus teve misericórdia. Adão caiu e quebrou sua parte na aliança. Deus é fiel e não pode quebrar sua parte. Então todos morrerão. Mas Deus consegue conciliar com a sua justiça e a sua fidelidade de não quebrar essa parte da aliança. Deus consegue conciliar a misericórdia. Porque todos os atributos de Deus têm a mesma intensidade. Deus é justo e misericordioso no mesmo nível. E então Deus ele consegue conciliar a justiça com a misericórdia. Eu vou cumprir minha palavra, quebrar a aliança, morrer. Quando ele dá ordem para o Adão, ele não diz assim: se você comer da árvore, como a gente vê as pessoas falando, se comer desse fruto, certamente morrereis. Ele não diz isso. Ele diz assim: no dia que comeres, certamente morrereis. Deus fala isso. Deus não está falando uma possibilidade no tempo acontecer. Deus está falando que vai acontecer. No dia que você comer, vai morrer. Porque Deus sabia disso. Ele não está falando assim: olha, se você comer, se houver a possibilidade no tempo aí, no futuro, algum dia você comer, você vai morrer. Deus não está se colocando nessa postura. Deus está falando: no dia que você comer, você vai morrer. É isso que Deus está falando. E aqui, Jesus está falando para os discípulos, Jonas 2,9. A Deus pertence a salvação. Para o homem é simplesmente impossível. E Jesus insistiu em dar este ensino para os seus discípulos. Jesus insistiu. Eles não perceberam no primeiro momento, Jesus insistiu. Eles olharam, Jesus dá o choque lá de 220, contando aí perto. Eles falaram: então ninguém pode. Eles ficaram sobre modos maravilhados. Da forma, nós não sabemos a forma que Jesus falou aquilo, né? Nós sabemos o que Jesus falou, mas não sabemos como ele falou, né? E os discípulos ficaram sobre modos maravilhados. Ou seja, para os homens é impossível. Percebe a necessidade que temos de Cristo? Percebe como nós temos que nos quebrantar diante de Cristo? Fala: Senhor, de fato eu não sou merecedor, eu estou condenado na miséria espiritual, homem caído. Mas pelas tuas misericórdias, pela tua graça, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim no dia que vieres no teu reino. Como aquele ladrão da cruz falou: merecer eu não mereço. Porque o próprio ladrão da cruz reconheceu lá, quando ele mesmo estava zombando junto com o outro. De repente, o que aconteceu com ele? Houve uma conversão nele lá, de repente. Como foi isso? Cristo alcançou ele com a graça ali, de repente. E aí ele olha para o outro, ele mesmo estava zombando. As escrituras dizem que os dois estavam zombando. E ele olha para o outro e ele fala: você não tem... Parece que os olhos espirituais dele abriram. Ele fala: mas como que você faz isso? Nós estamos aqui por justiça, nós merecemos isso aqui, nós cometemos esses delitos. Ele aqui não fez nada, ele é justo. Como que você pode estar falando isso? Ele mesmo estava falando agora há pouco. Os olhos deles abriu, foi alcançado pela graça. E ele pega e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando os nossos olhos abrirem: Senhor, lembra-te de mim. Quando nós olhamos, quando nós ouvimos falar de Cristo: Senhor, é impossível me salvar. Como que eu posso me salvar sendo como eu sou? É impossível, não entendo. Como isso, Senhor? Se só Deus é bom. Só Deus é bom. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Tem misericórdia. Porque a salvação pertence a Deus, irmãos. Não se iluda com relação a isso. Não se iluda. E isso é graça, para que ninguém se glorie. E Jesus, fitando, verso 27, Jesus, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, inclusive revivificar o seu espírito morto em delitos e pecados, inclusive levar você para o céu, inclusive salvar um pecador como eu.
Para Deus tudo é possível. E é por isso que nós podemos, não porque nós temos justiça própria, mas porque Deus pode fazer isso. Por isso. E aí Ele vai nos abrir os olhos espirituais e nós vamos falar: Senhor, lembre-se de mim. Eu não mereço, mas lembre-se de mim. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo deixamos. Eu vou ter que abreviar aqui para terminar. Eis que tudo deixamos e te seguimos. Olha só que coisa linda isso. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, note, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Até aqui. O que quer dizer isso? Aqui uma referência à verdadeira igreja, à verdadeira comunidade dos santos. Olha só, se alguém deixar tudo por amor de Cristo e por amor do Evangelho, primeira coisa aqui, deixar por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Jesus não está falando assim: se alguém deixar tudo e me seguir. Ele está falando: se alguém deixar, não há ninguém que deixe tudo por amor de mim e por amor do Evangelho. Como Deus fala no Salmo 91, certo? Porque a mim se apegou com amor, eu também o livrarei. Essa é a palavrinha mágica aí, é o amor verdadeiro. Não é deixar tudo por religiosidade. Ah, eu quero ser salvo, então eu vou deixar tudo. Como várias pessoas fizeram no passado da igreja. Deram todos os bens para os pobres e foram viver de forma miserável por aí, para ser salvo. Não é isso que vai salvar. Não é isso que vai salvar. Certo? É por amor a mim e por amor ao Evangelho, que é a minha palavra, que é a notícia sobre mim, né? E aí não há ninguém que faça isso por amor, não por qualquer outra motivação, mas por amor, que não receba já no presente o cêntuplo. O que quer dizer isso já no presente? Quer dizer a igreja fiel, igreja que não acolhe pessoas que deixaram tudo por amor de Cristo. Não é igreja. Não é igreja, não é. É uma reunião social, é um grupo seletivo. Não é igreja que ampara e que acolhe aqueles que deixaram tudo por amor a Cristo. Olha, eu poderia estar vivendo pelos prazeres da carne, eu poderia estar vivendo, curtindo a minha vida por aí, eu poderia estar enriquecendo ilicitamente, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo, mas eu deixo tudo por amor de Cristo. Então a igreja vai e abraça, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se não abraçar aquelas pessoas, se aquelas pessoas não ganharem muitas mães, muitos pais daquela igreja, muitos irmãos, muitas irmãs, nunca mais passar necessidade, porque se eu não tiver o alimento, algum dos meus irmãos vai me dar um alimento. Se não for assim, não é igreja. É isso que Jesus fala. Não há ninguém. Por isso, meus irmãos, que é muito importante entender as marcas da verdadeira igreja. Que não receba já no presente, tá? O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas olha só, com perseguições. Enquanto nós estivermos aqui no tempo presente, o verdadeiro cristão é perseguido. A gente pode não ser perseguido no nosso país por armas ou por violência, graças a Deus, espero que nunca sejamos, né? Por armas, por violência, mas há uma perseguição intelectual, há zombarias, há diversos tipos de perseguição. Tem pessoas que não nos querem no seu rol de amigos, né? Pelo fato de professarmos a Cristo. E depois ele diz: nesse presente com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, que ali sim, paz genuína. E depois ele conclui, nós não vamos poder ficar explorando esse versículo, mas somente dizer, né, que não é como nós pensamos, porque ele diz, porém, ele fala, né, porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Muitas vezes aquele que a gente pensa que é o mais consagrado, né? Às vezes o que aparenta ser menor entre todos vai entrar muito na frente, tá? De alguém que de repente nem entra, né? Ou que seja ali o último da fila, mas que aos nossos olhos aqui parece estar tão perto. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele deixa um ensino precioso aqui, né? Um ensino precioso, tá? Nenhum de nós é bom, infelizmente. Mas para nós sermos bons, nós temos que estar enxertados na fonte de onde procede todo o bem, que é Deus. Se nós queremos fazer o bem para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas da nossa sociedade, nós temos que estar enxertados em Deus. Se desligou de Deus,
mesmo que se ache a melhor pessoa do mundo. É uma opinião que respeitamos, mas não é regra de fé. A regra de fé é: todo bem procede de Deus. Tá? E salvação só pertence a Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós nos quebrantamos diante de Deus. Fala: Senhor, me perdoe por ser assim. Me perdoe por ser assim. E me ajude, tem misericórdia de mim. Me pega no colo e me leva para o teu reino. Lembra-te de mim quando vieres na glória do teu